do Senhor vai dizer assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Pode se assentar nessa noite? Quando você se assenta, eu quero ler o começo, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua esposa Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Amém? Irmãos, é culto de família, e eu relutei muito com Deus para ministrar essa palavra hoje, mas Deus falou assim: não, prega essa palavra, e eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém. Alguns estudiosos vão dizer que o cenário ao qual Belém está vivendo está muito relacionado ao livro de Juízes, capítulo 6. Se o irmão que está lá no som puder colocar para mim, livro de Juízes, capítulo 6. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam passando por uma fome, a sua terra estava estéril, eles estavam passando por um momento de dificuldade. Aí Juízes 6 vai dizer: de novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus vai entregar o seu povo na mão dos inimigos, porque no livro de Juízes vai mostrar um povo rebelde, vai mostrar um povo que só funciona com uma liderança humana. O povo de Deus é o seguinte que eles funcionam: se tem uma liderança humana, eu me volto à presença de Deus, eu sigo os seus caminhos, sigo as suas leis e permaneço na obediência. Mas quando esse homem vinha falecer, essa liderança humana falecia, o povo de Deus se voltava contra Deus, se voltava contra os princípios do Senhor, e começava novamente uma vida pecadora, uma vida no lamaçal do pecado, uma vida distante daquilo que Deus tinha para eles. Então era um povo que a presença de Deus não era o suficiente para eles, era necessário para eles terem um líder humano. Então nesse tempo dos juízes ainda não havia os reis, mas toda vez que o povo precisava, Deus levantava alguém para julgar a causa do povo e trazer a resposta de Deus para esse povo. Quem não lembra de Débora, uma mulher que foi levantada num tempo onde ninguém queria se levantar, porque o povo precisava da voz e da liderança
faz? Deixa ele morrer de fome? Não, olha Deus enviando o corvo para alimentar Elias de manhã. Olha Deus enviando o corvo para alimentar Elias no final do dia. O ribeiro, aquilo que é natural, a Bíblia diz que seca, mas o que é sobrenatural continua mantendo a vida de quem permanece no centro da vontade dele. Olha Deus olhando para Elias e dizendo: agora vai para Sarepta. Sarepta é um lugar de destruição, de fome, de ponto final. Mas quando Elias chega, ele está carregado da presença. E aonde a presença chega, irmão, a fartura, a multiplicação. Ah, irmão, pega porque é de Deus para a tua vida. Elimelec, ele sai de Belém. Casa do pão, significado lindo. Casa do pão. E ele vai com a sua família peregrinar nos campos de Moab. Para quem não sabe, Moab é uma terra amaldiçoada por Deus. Ah, por que, missionária Érica? Porque ela foi gerada de um incesto. E o que é incesto? Relacionamento entre pai e filha. Abominação espiritual. Era uma terra amaldiçoada. Outra cultura, adoração a outros deuses, outras falas, outras vestimentas. E ele vai levar a sua família, tirar a sua família da casa do pão, de uma terra abençoada, ainda que passe pelo processo. É uma terra abençoada. E vai levar a sua família para uma terra amaldiçoada. A Bíblia diz que quando eles chegam, Elimelec morre. Fica Noemi viúva, com seus 2 filhos, Malom e Mion. A Bíblia diz que os meninos crescem. Os meninos crescem. Eles casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. A Bíblia diz que eles vão passar aproximadamente 10 anos na terra e descem a sepultura, ficando 3 mulheres viúvas: Noemi, Orfa e Ruth. Presta atenção nisso aqui. Culto da família. Ei, homem, você é o sacerdote do teu lar. Na ordem espiritual é Deus, esposo, esposa e filhos. Não tente inverter a lógica, porque você sai dos princípios do Senhor. Deus, homem, esposa e filhos. Marido, você está disposto a ouvir a voz de Deus e direcionar a sua família para o lugar a qual o Senhor tem te direcionado? Marido, será que você está disposto a obedecer uma voz que te diz: ei, permaneça no centro da minha vontade para que a tua família permaneça em pé? A Bíblia vai dizer que os meninos morrem. Naquele tempo a mulher ela não tinha voz. Naquele tempo a mulher não tinha oportunidade. Não é que nem hoje, que você senta na mesa com teu esposo, mulher, e você olha para ele e fala: não assine esse contrato porque não vai dar certo. Desfaça essa amizade porque está cheia de inveja. Não vai por esse caminho porque não é o que Deus quer para você. Não é que nem hoje que a gente ajuda no direcionamento aos nossos esposos. Noemi, ela foi debaixo de uma obediência. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Noemi foi debaixo da obediência. E quem está debaixo da obediência pode estar no Egito, pode estar na Babilônia, pode estar em Moab, pode estar em qualquer cenário geográfico. A obediência
jovens da realeza. No meio desses jovens vai 4 que me chamam a atenção: Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que tinha tudo para se corromper, mas eles vão pensar consigo: estão nos tirando do templo, estão nos tirando de Jerusalém, mas não tira a presença de dentro de nós. Estamos implantando na Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro do nosso coração. Sabe o que é interessante? Quem tem a certeza de quem é na presença de Deus não se corrompe por causa de cenário geográfico. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles vão passar todo o seu momento de escravidão em lugares de destaque, e nenhum lugar de destaque corrompeu o coração dos jovens. Aleluia. Noemi permanece viva. Agora ela está ali com Orfa e Ruth. E sabe qual é interessante? Tem muitas famílias morrendo hoje. Tem muito divórcio falecendo hoje, porque esposo não conversa com esposa. Esposas não conversam mais com o marido. O individualismo chegou dentro de casa. Ah, o filho é meu, só eu corrijo. Ah, o dinheiro é meu, eu sei o que eu faço. Não tem mais união dentro de casa. Vestimos as nossas roupas de cristão, de mulher de Deus, de homem de Deus. Temos união na casa de Deus com os irmãos, no círculo de oração, no corpo de obreiro. Nós temos união, abraçamos, amamos, dizemos: conta comigo, eu conto contigo. Mas quando chega em casa, ninguém conta com ninguém, é cada um por si. E o que nós mais vemos hoje é o divórcio entrando dentro da casa de um cristão, por falta de relacionamento. O que nós vemos mais nesse século são filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de obreiros, tirando a sua própria vida. Hoje poderia ser a melhor ministração que eu tenho aqui sobre Jeremias, sobre Daniel, sobre a Babilônia, sobre Lázaro. Eu poderia trazer a minha melhor mensagem de teologia para você, mas Deus não permitiu. Eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir algo de Deus. A tua casa não vai cair, a tua família não vai sucumbir, porque Deus chegou primeiro na tua história. Espírito Santo de Deus, eu sinto uma presença maravilhosa aqui neste lugar hoje. Aquilo que era importante já não é importante mais. O lugar de mesa hoje foi substituído por sofá e televisão. O lugar de mesa hoje foi substituído por cama e porta fechada. O lugar de mesa hoje foi substituído por celular, Instagram, TikTok, Facebook, filmes, séries. O lugar de mesa está banido. E aquilo que outrora era certo se tornou cafona. E aquilo que outrora era certo se tornou algo fútil. E Deus está dizendo: volte ao primeiro amor. Quando falamos de primeiro amor é muito lindo, porque nós lembramos da nossa conversão. Mas quando eu falo de primeiro amor, é quando você conheceu a sua esposa, que você foi lá naquele altar, você foi lá na onde de casa, no cartório, você pegou na mão dela e você disse sim para ela, e ela disse sim para você, e vocês formaram uma aliança dizendo: você é tudo aquilo que um dia eu pedi para Deus, e hoje está dentro de casa abandonado. Maridos que não têm prazer de voltar para casa, eu não consigo contar com a palavra. Maridos que não têm prazer de voltar para casa, preferem 1000 vezes trabalhar do que estar no núcleo familiar. Porque o lugar onde ele deveria encontrar conforto, ombro para chorar, colo para deitar, filhos para amar, ele encontra o quê? Uma mulher
Ele não está pensando só no hoje, é em te dar uma vida melhor amanhã. É dar uma vida melhor para os seus filhos. A preocupação do dia a dia de como vou pagar a conta do mês que vem. Ei, marido! Mulher que não tem prazer em estar perto de você, porque tudo para você é chatice. Que mulher chata, insuportável. Mas ela é chata porque você não para ouvir o que ela está dizendo. Se ouvisse o que ela está dizendo, a mulher não insistia em tocar sempre no mesmo assunto. Mas enquanto ela luta para você ouvir e entender, ela está lutando pelo teu casamento. Então valoriza essa mulher que quer ver a tua evolução. Ei pai, você que não olha mais no olho do teu filho, você não sabe qual foi a última vez que ele chorou no quarto, você não sabe qual foi a última vez que você deu um abraço ou disse eu te amo para ele. Você não se lembra mais dos momentos onde você brincava, sorria, e o teu filho prefere muitas das vezes estar com o líder dos jovens do que estar com você, porque o líder do jovem brinca, abraça, conversa, ouve, entende e não julga. Às vezes você olha para lá e meu filho não conta nada para mim, porque ele sabe que se ele contar, a primeira coisa que você vai fazer é julgar, é criticar. Aonde que a gente se perdeu? Aonde que a gente se deixou? O amor pelos nossos, o amor pela nossa casa. Aonde que a gente se perdeu no meio do caminho? Aonde você amava se arrumar para o seu esposo? Aonde você, esposa, amava levar uma surpresa, nem que fosse um bombom para ela? Aonde a igreja do Senhor se perdeu dentro de casa? Achamos que o ministério principal é aqui a igreja. Servimos com maior alegria, damos o nosso melhor, mas levamos o nosso pior e as nossas sobras para casa. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Damos o nosso melhor aqui porque aqui nós somos vistos, porque aqui nós temos status, porque aqui nós temos unção, cargo, e levamos as sobras para os nossos filhos e para os nossos maridos e para as nossas esposas, sendo que a própria palavra de Deus vai dizer que o teu primeiro ministério é a tua casa, o teu primeiro ministério é a tua família. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder quem está dentro de casa? Oh, Espírito Santo de Deus. Do que adianta ganhar milhares de vidas, mas quem está do nosso lado está morrendo e nós não ajudamos, não abraçamos, não entendemos, não ouvimos. Ah, Espírito Santo, Deus está transformando lares aqui nessa noite. Para de dar a sua melhor louça para a visita e servir a sua família de qualquer jeito. Oh, Jesus. Para de dar o seu melhor sorriso para o teu funcionário, para o teu patrão e dá para a tua esposa. Para de colocar o seu melhor para fora, porque quando nós tratamos com o nosso melhor, quem está dentro, nós reduzimos para fora aquilo que nós temos lá dentro. Não tem como fugir do propósito de Deus. O maior sonho de Deus, o maior plano do Senhor é a família. E a maior luta de Satanás é destruir a família. Então todos os dias, quando nós lutamos para sobreviver, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos lutando para o seu maior plano nessa terra. É tempo de voltar a salvar a tua casa. É tempo de você voltar a abraçar a tua esposa, abraçar os teus filhos. Eu preciso encerrar, eu nem vou terminar a mensagem, irmãos. Mas quando Noemi descobre que na terra do pão está produzindo novamente, ela toma uma atitude e volta para casa.
Deus. Eu quero conhecer essa presença. Eita, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. A casa é tua, Pai. Ei, não é mim, mesmo perdendo tudo, permaneceu sendo uma adoradora. Aquilo que você faz dentro da tua casa vai impactar muito mais vidas do que você faz com esse microfone na mão. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Olha Noemi voltando para Belém. Sem marido, sem filho, sem nada. Apenas com Ruth. Ruth vai olhar para Noemi e vai dizer: não me enches para voltar, porque aonde quiser que vai, eu estarei lá. Aonde pousares, eu também pousarei. O Deus que você adorar, eu adorarei. Aonde você for, eu estarei contigo, Noemi. Porque eu entendi que eu posso